Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrar na área. Hoje a gente vai falar sobre os elementos do processo decisório, né? O que compõe o processo decisório, quais são as partes importantes e logo depois a gente vai falar sobre as fases do processo decisório, porque é importante que você fique atento em relação a quais são as fases, como funcionam essas fases. E aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre os erros comuns e sobre os modelos de tomada de decisão. Maravilha? Então, estamos entendidos. Vamos lá. Elementos do processo decisório, basicamente são 4 elementos. Estruturar a questão, colher informações, chegar a conclusões e aprender com o feedback. O que é importante você perceber? Vamos primeiro para estruturar a questão. O principal aspecto que um processo decisório precisa ter. Tá caindo aqui, tu nem me avisou, né, cara? O principal aspecto que um processo decisório precisa ter, e você precisa anotar isso, é compreender qual problema precisa ser solucionado. Aspecto basilar de um processo decisório é compreender qual o problema precisa ser solucionado. Se eu não tiver desenhado na minha cabeça qual é o problema que precisa ser solucionado, qual a solução que eu busco, qual a decisão que eu preciso tomar, eu não vou saber atirar naquele lugar, certo? Então, estruturar a questão nada mais é do que definir o objetivo da decisão, definir o objetivo do processo decisório, certo? Então, sobre o que estamos decidindo? Sobre isso, então perfeito. Isso é estruturar a questão. Porque depois você vai ver lá nos erros, que existe um erro chamado atirar na linha de cintura, que é quando você até toma uma decisão acertada, mas não acertada para o problema que precisava ser definido. Tá ok? Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas é importante que você entenda a importância. É importante que você entenda a importância. Vocabulário vasto do professor, 2 vezes a minha palavra. Tudo bem, é importante que você compreenda a necessidade de entender a estruturar a questão, né? O aspecto de estruturar a questão. Qual o problema precisa ser definido? Depois de estruturar a questão, você precisa colher informações. Aspecto que eu esqueci de falar no início, não necessariamente os elementos e as fases, eles ocorrem um depois do outro, tá? É por isso que eles não estão ali definidos como um processo em si. Eles podem acontecer concomitantemente, porque para estruturar a questão eu preciso colher informações, tá ok? Então beleza. Colher informações significaria dizer ter dados, ter elementos necessários para que você possa compreender qual que é a questão e para que você possa tomar suas decisões no futuro e chegar a possíveis conclusões, certo? Então, colher informações é efetivamente colher informações, buscar dados sobre aquele assunto, buscar dados sobre aquele acontecimento, fatos, e em cima desses fatos você consegue ter um pouquinho mais de afinidade, tá ok? Então, colher informações, isso. Chegar a conclusões significa dizer, quando eu falo chegar a conclusões, é realmente definir rotas de ação e escolher uma rota de ação, certo? Então, chegar a uma conclusão. Eu defini o que eu preciso solucionar, eu tomei informações sobre o que precisa ser solucionado, agora eu preciso chegar à conclusão, eu preciso tomar a decisão, eu não posso atrasar essa decisão. Né? Existe a variável tempo aí que joga contra quem precisa tomar alguma decisão. E, obviamente, no final desse processo, por ser um processo contínuo, porque, novamente, a administração continua funcionando, eu vou aprender com o feedback. Eu vou ter a necessidade de você aprender com aquilo que aconteceu para novamente auxiliar na estruturação de questão, colher uma nova informação, chegar a novas conclusões. E o aprender com o feedback é a fase onde você avalia o que aconteceu na decisão, certo? Então esses são os elementos. Como eu disse para vocês, não necessariamente eu preciso ter eles em fases isoladas uma da outra, né? Muitas vezes, principalmente entre estruturar a questão e colher informação, eu estruturo a questão, quando eu vou colher informação eu vejo que não é bem esse problema que eu preciso resolver, eu acabo voltando e assim sucessivamente, ok? Além disso, é importante você verificar que muitas vezes uma problemática maior exige do gestor, exige do tomador de decisão, ele acaba fatiando, né? Ele acaba fatiando a tomada de decisão em vários problemas pormenorizados. Então ele vai diminuir
a quantidade de problemas. Ele vai, se eu tenho um problema grande, eu divido esse problema em problemas menores e aí eu tenho mais facilidade. Tranquilo? Tranquilo. Em relação às fases do processo decisório, eles estão muito coordenadas e muito parecidas quando eu falo em relação aos elementos, né? Você vai entender as fases e você vai compreender que ele está muito próximo dos elementos. Primeiro elemento, e também é importante você perceber aqui nas fases do processo decisório, que o processo vai e volta, você vai perceber, por exemplo, identificação do problema, que é estruturar a questão, e diagnóstico da situação, eles vão acontecer quase que concomitantemente. Para que eu possa identificar o problema, eu preciso fazer um diagnóstico da situação. Eu preciso me divorciar. Não sou casado, esse é graças a Deus não é um problema que eu sou. Mas vamos supor, eu preciso me divorciar. Então eu vou identificar o problema. Para isso, percebe que eu tenho que fazer um diagnóstico da situação. Por que eu quero me divorciar, quais são os sentimentos que isso vai gerar e tudo mais, certo? Então é essa conexão entre os dois primeiros elementos. Então identificar o problema, saber qual é a solução que eu busco, diagnóstico de situação é entender quais são os elementos. Importante, não é porque eu tenho elementos não controláveis, né, elementos nos quais eu não tenho controle, que eu não preciso identificá-los, certo? Eu vou identificar quais são os elementos não controláveis. A emoção do outro é um elemento não controlável, mas identificável. Não confunda elemento identificável, né, ou não identificável com elemento controlável. Eu vou procurar identificar todos os elementos. Os elementos controláveis, os quais eu tenho controle sobre, e os elementos não controláveis, os quais eu vou simplesmente me comportar. Tá ok? Então depois que eu faço o diagnóstico da situação, eu vou desenvolver alternativas. Eu vou desenvolver cursos de ação. Quais são as ações que eu posso tomar? Quais são as ações que eu vou conseguir alcançar meu objetivo e de que forma eu vou buscar alcançar esse objetivo, certo? Então vou desenvolver alternativas, esse caminho, aquele outro. Avaliar as alternativas, quais alternativas são melhores, quais alternativas são piores e por quê. E, obviamente, qual que é o final do processo decisório? Escolher, tomar a decisão, certo? Então eu identifico informações e diagnostico a situação, vou fazer um diagnóstico de situação identificando o problema, vou desenvolver diversas alternativas para buscar aquela solução, vou avaliar essas alternativas, vou pesar elas em relação ao uso de recursos, em relação à assertividade de determinada decisão. E aí, por último, a ponta do processo decisório é efetivamente a decisão, escolher a alternativa de ação, implementar e aprender com ela, certo? Tranquilinho? Maravilha? Show de bola! Essa aula era isso que eu queria. Agora a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre os modelos para tomada de decisão, o modelo intuitivo da racionalidade limitada e da racionalidade, matéria importante para você. Continua comigo. Até mais, tchau, tchau.